E eu quero começar com 2 versos principais. Se você trouxe sua Bíblia, você quiser abrir lá, ou então você pode acompanhar aqui no nosso telão. Nós vamos ler primeiramente Josué, capítulo 22, verso 5. Josué 2, verso 5. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você está pronto para a palavra? O que ela respondeu aí para você? Sim? Amém. Vamos lá então, queridos. Josué 22, 5. Preste bem atenção, fala o seguinte: mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, deu a vocês. Que amem, diga amém, ao Senhor o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos. Obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. E o sirvam de todo o coração e de toda a sua alma. Vamos ler também Marcos 12, 30. São palavras de Jesus, ele nos fala: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Diga comigo, forças. O título da nossa mensagem de hoje é A Honra de Servir a Deus. A honra de servir a Deus. Você poderia mais uma vez fechar os seus olhos e orar uma última vez junto comigo antes de prosseguirmos? Vamos orar que o Espírito Santo prepare o solo do nosso coração para que sejamos aquela boa terra que absorve a semente da palavra e gera frutos, amém? Vamos orar. Pai, nessa noite, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença. Eu te agradeço, Jesus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesse lugar. Não é por acaso que estão aqui, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra, algo personalizado, algo único para cada um que está aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós te damos liberdade, que a tua presença possa fluir, que não apenas essa reunião funcione, mas que ela flua na sua presença. Que o Senhor desperte dentro de nós o amor pelo Senhor e o desejo de te servir. Não apenas para cumprir uma tarefa, mas que o Senhor nos revele verdadeiramente o que é te servir. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui, por cada pessoa especial que ouvirá a sua palavra hoje. Essa é a minha oração, que essa palavra dê frutos para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Amém? A honra de servir a Deus. Queridos, um dos maiores chamados que como cristãos nós temos na nossa vida é o chamado de servir a Deus. Cada um de nós, queridos, quando nós passamos a conhecer a Deus, a caminhar com Deus, a conhecer a sua palavra, a nos apegarmos a Deus de verdade, como nós lemos aqui em Josué 22, é impossível que isso não desperte no nosso coração um desejo de servir a Deus. É impossível, olha o peso dessa palavra, impossível. Se você conhece Jesus verdadeiramente, que isso não incline o seu coração, a sua vida a desejar servi-lo. Porque você entende que existe uma grande diferença entre você conhecer a história de Jesus e o Jesus da história, certo? Por muito tempo na minha vida eu conhecia a história de Jesus, mas eu não conhecia o Jesus da história. E a partir do momento em que eu comecei a me relacionar com Jesus, a conhecê-lo como meu Senhor, meu amigo, meu Salvador, o meu coração imediatamente queimou com o desejo de servi-lo. E eu lembro, queridos, nos primeiros passos da minha caminhada com Deus, no início da minha conversão, eu queria fazer tudo para Deus. Às vezes aparecia alguém e falava: precisa de alguém que chegue mais cedo na igreja para varrer o carpê, para passar um aspirador pronto, para deixar tudo pronto para a reunião. Eu falava: eu estou pronto, quero servir a Deus. Aparecia a necessidade: precisamos de alguém voluntários para limpar os banheiros. Eu falava: eu quero servir, vou limpar aquele banheiro, deixar um brinco, como nunca fiz nada na minha vida antes. Parecia uma necessidade: precisamos de voluntários para ajudar nos kids, nas crianças. Eu falava: eu. Kids, não importa o que fosse, eu queria servir a Deus. Eu lembro, tinha um teatro, vamos ver aqui quem são os crentes raiz aqui nessa noite. Quem já ouviu falar do teatro Lifehouse? Deixa eu ver, levanta a mão. Um ali, um ali. Só isso?
Gente, vocês estão muito Nutella, pelo amor de Deus. Uma tarefa para você hoje, quando chegar em casa. Abre lá o teu YouTube e coloca lá, Teatro Lifehouse. É um teatro magnífico. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja na minha vida e tinha um grupo de pessoas fazendo esse teatro e aquilo tocou a minha vida profundamente. E um tempo depois, havia um projeto na igreja de apresentar esse mesmo teatro nas escolas da cidade. E adivinha quem estava lá fazendo teatro para Jesus? Eu. E aí você me pergunta, Letícia, você sabe atuar? Você sabe fazer teatro? Não. Mas, queridos, eu queria tanto servir a Deus com aquilo que estava ao meu alcance, que seja lá o que for que estivesse à minha frente, eu fazia porque eu queria servir ao Senhor. Quando você assistir esse teatro, você vai entender o que eu estou falando. É um teatro que tem vários personagens, queridos, eu fiz todos. Até o diabo eu fui. Só não fui Jesus porque precisava ser um homem, senão eu tinha feito também. Tudo isso, queridos, porque eu queria, não importava como, não importava o lugar, não importava onde, eu queria servir a Deus. Sabe por quê? No verdadeiro amor sempre haverá serviço. No verdadeiro amor sempre haverá serviço. E quantos já ouviram também falar, isso aqui vocês já ouviram falar, das 5 linguagens do amor? Amém? Isso sim, né? Existem 5 linguagens de amor, queridos, ou seja, 5 maneiras principais que as pessoas elas amam ou se sentem amadas, né? São elas: tempo de qualidade, toque físico, você gosta ali, se sente amado com um abraço. Tem presentes, essa é a minha, se você quiser me dar um presente, sabe que eu vou ficar muito feliz. Temos também, me ajuda aí, quais os outros? Palavras de afirmação, né? Você fala para a pessoa, você é bonita, você é inteligente, né? A pessoa se sente amada com aquilo. E por último, a quinta, é atos de serviço. Uma das linguagens de amor envolve atos de serviço, ou seja, uma pessoa que ela se sente amada quando ela é servida, quando alguém faz alguma coisa para ela. Mas se você parar bem para analisar, queridos, as 5 linguagens de amor, todas elas envolvem um pouco um ato de serviço, né? Pensa. Tempo de qualidade exige ali aquela disposição do coração de você, né, doar o seu tempo, estar ali com aquela pessoa. Presente, existe aquela disposição do seu coração de você ir lá, escolher, pensar algo que a pessoa gosta para presenteá-la. No fim das contas, queridos, todas as linguagens de amor, elas envolvem o serviço, sabe por quê? Requer um esforço, requer uma dedicação, uma ação para demonstrar esse amor. Porque, na verdade, não há como amar verdadeiramente apenas de palavras. Não é à toa que certa vez o próprio Jesus ele falou: por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando, o que eu peço para vocês? É como se Jesus estivesse falando, vocês com as suas palavras estão me falando, vocês me amam, mas as atitudes de vocês não condizem, não fecha, não encaixa. Porque, queridos, não tem como separar um verdadeiro amor sem atitude, sem atos para demonstrar esse amor. Por exemplo, casados. Quantos casados temos aqui hoje? Aí, ó, bastante gente. Vamos ver se vocês concordam comigo. Mulheres, cadê as mulheres? Mulherada. O seu marido, ele pode falar um eu te amo em 20 tipos de língua diferente para você. Em português, inglês, alemão, italiano, seja lá o que for. Mas se as atitudes dele não condizerem com isso, algo está errado. Se ele falar para você várias vezes eu te amo, mas ele não cuidar de você, não proteger você, não te ajudar às vezes com a tarefa da casa, não te ajudar na educação dos seus filhos, não ser um provedor, não ser presente no seu relacionamento, provavelmente você vai questionar esse amor. Sim ou não, mulheres? Homens, cadê os homens? Adoro chamar os homens. Homens, vamos ver se vocês concordam comigo também. A sua mulher também pode falar para você, eu te amo, em 20 idiomas diferentes. Mas se ela não honrar e respeitar você como sacerdote do lar, não cuidar da sua casa, não às vezes fazer aquela comidinha que você gosta, não honrar você, não cuidar dela mesma para então poder, né, cuidar de você também, provavelmente você, homem, também irá questionar um pouco esse amor. Tô certa ou tô errada? Sim? Tô certa? Sabe por quê, gente? Porque no verdadeiro amor sempre haverá o serviço. Onde há amor, sempre irá se manifestar o serviço. E aqui nesse segundo verso que nós lemos também em Marcos 12:30, se puder, querido, projetar mais uma vez aqui para mim, por favor. Marcos 12:30.
onde o Senhor Jesus, ele nos revela o maior e o principal de todos os mandamentos. Jesus aqui, queridos, ele está nos dando um padrão de como Deus, ele espera ser amado por cada um de nós. E Jesus, ele nos dá 4 características desse amor, da forma que deveríamos amá-lo. Eu quero discorrer brevemente aqui junto com você. Tá ali? Tá lá. Olha só. Ele fala que nós devemos amar a Deus, em primeiro lugar, de todo o coração. Diga comigo, coração. Quando fala coração, Jesus, ele não estava falando ali de um órgão humano responsável por bombear o sangue no seu corpo. Quando fala coração, queridos, ele está falando da essência verdadeira de quem você é. Quem verdadeiramente você é. Você amar a Deus com tudo aquilo que inclina a sua vida, para tudo aquilo que você inclina o seu coração, as suas vontades, aquilo que você acredita, aquilo que você busca. Você estará amando então ao Senhor de todo o seu coração, quando o seu coração, quem você é verdadeiramente, está voltado para o Senhor, amém? Depois ele nos fala, amar a Deus de toda a sua alma. Diga comigo, alma. Alma, querido, fala da sede dos nossos sentimentos. Fala de você amar a Deus, queridos, com paixão, com intensidade, de você realmente demonstrar através dos seus sentimentos o quanto você ama a Deus. Fala de não ser aquele amor morno, sabe? Mas de você ter um amor intenso, dedicado, que envolve os seus sentimentos em amar o Senhor. Isso é amá-lo com a sua alma. Depois ele nos fala, amar a Deus com o seu entendimento. Diga, entendimento. Essa palavra entendimento, queridos, ela vem do grego. Se você for ler ali no grego, vai estar assim, amarás ao teu Deus com toda a sua dianoia. Essa palavra grega é dianoia, refere-se ao quê? A capacidade de raciocinar, ou seja, refere-se ao amor por Deus utilizando a sua mente, a sua razão, a sua inteligência. Amar a Deus com o seu entendimento é escolher, porque o amor também é uma escolha, amém? É você escolher amá-lo com aquilo que você já sabe, com o seu entendimento, diferente dos sentimentos. Você não precisa sentir para amar, mas você escolhe amar. Por exemplo, você já sabe que uma determinada área da sua vida, Deus ele fala isso na palavra dele. Você já tem esse entendimento, é algo racional. Por você entender isso, você escolhe obedecer a Deus e fazer do jeito que Deus determinou na sua palavra, porque você tem um amor racional, usando a sua mente. Amém? Isso também faz parte. E por fim, que é o que eu quero focar aqui hoje, ele fala que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças. Agora, o que será que é amar a Deus com todas as nossas forças? Aqui também essa palavra forças, queridos, se você for ler no grego, essa palavra é traduzida como dinameis. Diga comigo, dinameis. Uma palavra grega, que ela se refere ao quê? A uma habilidade, ao vigor, à força e aos seus recursos. Vou repetir para você. Essa palavra grega refere-se a habilidade, vigor, força e recursos. Ou seja, amar a Deus com todas as suas forças envolve o seu servir. A você amar a Deus com as suas forças, com as suas habilidades, com aquilo que você pode fazer. Então, queridos, enquanto nós não despertarmos o nosso coração para servir a Deus, para fazer esse dinamês, amá-lo, servi-lo com nossas habilidades, nossos dons, nossas capacidades, o nosso vigor, nós não estaremos amando a Deus de forma completa, da forma que Ele é digno de ser amado. Amém? Envolve a nossa força, envolve aquilo que podemos fazer. E ainda indo um pouco mais além, enquanto nós não despertarmos a nossa vida para servir a Deus, nós estaremos aquém, ou seja, fora, distante do propósito pelo qual nós fomos criados pelo Senhor. Deus, Ele criou, queridos, cada um de nós com um anseio de servir. Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua graça, colocou no coração humano o desejo e a vontade de ser útil, de fazer algo, de servir. E isso, queridos, começou há muito tempo, desde o jardim com Adão e Eva. E eu quero mostrar para você. Vem comigo lá para Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15. E depois também vamos ler o verso 19. Fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar
e guardar. Verso 19. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como ele os nomearia. E o nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Queridos, olha que especial. Aqui nós vemos o homem recebendo uma tarefa específica da parte de Deus, que era cultivar e guardar o jardim. Envolve servir lá no jardim. Deus também dá ao homem a tarefa de nomear os animais. Queridos, não é incrível como o homem fez isso direitinho? Você não olha para uma galinha, ela não tem cara de galinha? Tem, não tem? Você não olha para a galinha e vê assim, baleia. Não fecha, não combina, não é? Ele fez tudo certinho, sabe por quê? Queridos, Deus, na sua sabedoria, colocou desde aqui o desejo no homem de servir, de ser útil, de colaborar com aquilo que estava sendo feito. Deus nos escolheu, queridos, para fazer parte da sua boa obra. E ainda indo mais fundo, a Bíblia também diz que nós somos cooperadores de Deus. Coloca a mão no seu coração, assim, estufa o teu peito e diz assim, eu sou um cooperador de Deus. 1 Coríntios 3,9 fala isso. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Queridos, também tem uma palavra grega. Nossa, Letícia, tanto de grego. Querido, eu estudei para pregar para tu hoje, amém? Estudei. Se você também for ver no grego, essa palavra cooperadores, ela é traduzida como sinergos, que significa companheiro de trabalho, companheiro de trabalho. E sabe o que eu aprendo com isso? Deus, ele não nos chama apenas para servir a Ele, mas para servir juntamente com Ele. Servir com Ele. Queridos, isso é o maior privilégio da nossa vida. Conhecer a Deus e servi-lo. Não existe nada mais grandioso, nada mais rico, nada mais esplendoroso do que servir a Deus. Jesus, ele também certa vez ele falou, já não os chamo de servos, eu os chamo de amigos. Também por causa de Jesus, nós somos chamados filhos de Deus, amém? Então, sabe, a nossa identidade é de filhos, de amigos de Deus, mas a nossa honra é servir ao Senhor. A identidade sua é de um filho amado de Deus, mas a minha e a sua honra, queridos, é servir ao nosso Senhor. A razão da nossa vida, a maior honra da nossa existência é conhecer a Deus e poder servi-lo. Romanos 11:36 também fala, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Eu vou pedir para que você repita isso comigo, para que isso crave dentro do seu coração. Eu vou falar e você repete, vai lá. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Ou seja, tudo que você é, tudo que você tem, as suas forças, as suas habilidades, as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos, aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer, foi criado por Deus, foi dado para você por meio de Deus e são para Deus. Por isso, queridos, enquanto o ser humano, cada um de nós, não servirmos ao Senhor, nós jamais iremos encontrar uma satisfação completa na nossa vida. Por mais bem-sucedido que você possa ser, você não será completo, porque o seu DNA, o que está dentro de você, é um anseio por estar com Deus e poder servi-lo na sua obra. Quem pode dizer um amém por isso? Amém? E dito isso, queridos, eu quero compartilhar com você, já indo para o meio da nossa mensagem, algumas esferas aonde Deus ele nos chama a servir. Servir a Deus não está limitado apenas para dentro da igreja, apesar de ser uma área muito importante que eu vou focar bastante nisso daqui a pouco, amém? Mas você não foi chamado para servir apenas aqui. Existem várias esferas, vários lugares que Deus ele nos levanta como seus servos para que nós possamos trazer o reino de Deus para essa terra, amém? E eu quero compartilhar com você 3 esferas. A primeira delas é a família. Diga comigo, família. Queridos, dentro da sua casa, junto com os seus, com a sua família, é um dos principais lugares que Deus ele forja o seu caráter e te ensina a servir.
A família ela é importante para Deus. E dentro da família, por mais que a sua família não seja perfeita, afinal nenhuma família é perfeita, não é? Mas é ali mesmo que Deus ele quer usar você para que você possa servir e dessa forma estar servindo a Deus ao servir a sua casa. 1 Timóteo 5,8, olha esse versículo aqui. Primeira vez que eu li esse versículo eu pensei, nossa Deus, essa aqui o Senhor foi duro na queda. Olha o que nos fala, queridos, 1 Timóteo 5,8, diz assim: porém, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família ou os da sua casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Uau! Queridos, a família, ela é de suma importância para o Senhor. Deus, ele começou a humanidade com a família, queridos. É dentro da família que nós aprendemos o que é amar, o que é perdoar, o que é honrar, o que é andar junto, o que é servir. É dentro da família que Deus ele revela a sua trindade, Deus Pai, Deus Filho, seu Espírito. É dentro da família, queridos, que você aprende a ser gente. Sim ou não? É por isso, queridos, que o sistema desse mundo, o diabo, seus demônios, eles tentam tanto destruir a família, porque a família é um projeto de Deus, Deus ama a família, e eu e você somos chamados a servir a Ele dentro das nossas casas, amém? E isso aqui, queridos, é tão sério que Paulo, ele nos afirma aqui nesse verso, que negligenciar essa responsabilidade de você amar, cuidar, servir a sua família, é tão grave, que ele chega a dizer que é pior do que um descrente. Ou seja, pior do que uma pessoa que nem conhece a Deus, que nem anda com Deus. Que até mesmo uma pessoa que não conhece a Deus, ela tem esse senso de responsabilidade de cuidar dos seus, de cuidar da sua casa, amém? Então, queridos, não adianta você querer servir a Deus num púlpito, num grande ministério, em grandes projetos, em outra nação, se você não estiver servindo ao Senhor dentro da sua própria casa, amém? Maridos, cadê os maridos? Olha só o que a Bíblia fala, engraçado. Fala para vocês, Efésios 5:25. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, esposos, vocês foram chamados a amar as suas mulheres, a servir as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Como que Cristo fez isso? Entregando-se por ela. Entregar-se nada mais é do que servir, do que você se doar, amém? E as mulheres, também temos para nós, Provérbios 14:1, fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Mulheres, edificar, construir, nada mais é do que servir. Nós como mulheres somos chamadas a ser as edificadoras do nosso lar. Existe diferença entre você ter uma casa e você ter um lar. Nós, mulheres, somos chamadas a servir a Deus quando estamos servindo a nossa família. Amém? Então, queridos, a primeira esfera, a família, é um campo muito precioso onde Deus ele chama eu e você para que a gente possa crescer no nosso servir. Segunda esfera, a sociedade. Diga comigo, sociedade. Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta para você hoje para que você pense aí. Como que você pode servir a Deus com aquilo que Ele próprio colocou nas suas mãos hoje? Porque, querido, se você caminha com Deus, nada na sua vida é por acaso. Se você caminha com Deus nesse tempo, nessa cidade, em Lages que estamos, no seu trabalho, na sua faculdade, o meio em que você está, ali, queridos, é uma esfera onde o Senhor ele convida você a se levantar e a ser um embaixador de Cristo e trazer o reino dos céus através do seu servir. Amém? Não importa o que você faz ou aonde você esteja, ali é uma grande oportunidade que você tem de servir a Deus. Vamos comigo para Mateus 5, Mateus 5, versículo 13 ao 16. Ele fala assim: vocês são o sal da terra. Diga, sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês também são a luz do mundo. Diga, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia, ou seja, uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário,
coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E olha agora. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Queridos, nós somos chamados para ser sal e luz do mundo, a brilhar a luz de Cristo diante de todos os homens, ou seja, na sociedade, no meio em que você está. Amém? Sal, queridos, o sal, para que serve o sal? Ele serve para restaurar, para intensificar o sabor. Cada vez que você, como um filho, um servo de Deus, está manifestando quem Ele é através do seu servir, sendo sal ali no lugar, no ambiente em que você está inserido, você está fazendo com que o mundo experimente o gosto do céu, que o mundo experimente o gosto do reino de Deus. Cada vez, queridos, que você se levanta para ser luz do mundo, seja no seu trabalho, aonde você está, na sua cidade, nos seus relacionamentos, é como se você estivesse desvendando uma cegueira espiritual do mundo lá fora e brilhando a luz de Cristo para que o mundo lá fora conheça o único e verdadeiro Deus. Amém? Nós somos chamados, queridos, a ser esse sal, essa luz do mundo, no meio em que nós estamos. E quando eu falo isso, queridos, às vezes nós pensamos erroneamente assim: quando eu estiver em tal lugar, quando eu fizer tal coisa, aí então eu vou poder servir a Deus. Não, queridos, hoje, com o que Deus colocou na sua mão, você já é chamado a servir a Ele através de servir as pessoas ao seu redor. Amém? Então, por exemplo, se você é um médico, como que você pode usar o dom da medicina que Deus te deu para ajudar, abençoar as pessoas ao seu redor? Se você é um empresário, como que com aquilo que Deus te deu, os recursos que Deus Ele colocou na sua mão, você pode se tornar um abençoador na sociedade em que você vive? Se você de repente é um professor, como que você pode servir a Deus, enriquecendo a vida das pessoas, ensinando elas aquilo que você sabe? Se você de repente é um policial, um militar, um bombeiro, como que você pode servir a Deus, servindo a sua sociedade para que sejamos uma sociedade mais segura e mais justa? Se você é um político, como você pode usar a influência que Deus te deu para servir a Ele e o seu reino? Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Amém? Todos nós aqui, queridos, no meio onde estamos, somos chamados a ser sal e luz através do nosso servir a Deus na sociedade em que vivemos. Amém? E uma última esfera, que é a que eu gostaria de focar um pouco mais hoje, de um local que com certeza Deus Ele espera que a gente possa servi-lo, é na nossa igreja local. Diga comigo, igreja local. Gálatas 6:10 fala: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Especialmente aos da família na fé. Esse versículo, queridos, ele se enquadra numa categoria que eu mesmo inventei, que é a categoria de claro como a água. Não resta dúvida. Quando você lê, você entende perfeitamente o que está sendo dito aqui. Ele está falando: façam o bem a todos. O que é fazer o bem, queridos? O que é fazer o bem? Que nós estamos falando aqui? Servir, servir. E aí ele está falando depois, especialmente, ou seja, existe, queridos, um local, um grupo de pessoas que você não pode deixar de servir, que é especialmente. E quem são essas pessoas? A família da fé. O que é a família da fé? A igreja local, somos nós. Tá aí uma cutucada, a pessoa, se ela diga assim: ixi, vou ter que te servir. Fala aí, você vai ter que me servir também. Somos chamados, queridos, a servir a Deus na nossa igreja local. A propósito, Revo Church, me ajuda aqui. Quantos aqui, queridos, você é grato por essa igreja? Você entende que aqui são os seus irmãos na fé, o lugar que o Senhor te plantou para ser família na fé, amém? Então, queridos, eu tenho uma certeza para te dar hoje aqui, tá? Nós estamos vendo aqui em Gálatas, Deus, Ele deseja que você sirva a Ele nesse lugar, nessa casa, onde Ele te plantou, em meio aos irmãos dentro do corpo de Cristo. 1 Pedro 4:10. Olha como a Bíblia, queridos, ela nos instrui a servir a Deus dessa forma. Diz assim: sirvam uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro aqui ele está se referindo primariamente a servir a Deus na igreja local, entre os irmãos em Cristo. Ele fala de dons recebidos da graça de Deus, ou seja, dons, habilidades que têm o propósito, querido, de construir e abençoar o corpo de Cristo. Amém? Abençoar a igreja local. É semelhante ao ensino que o apóstolo Paulo, ele também nos traz lá em Efésios 4, do 11 ao 12. Paulo, ele fala assim, e ele, falando de Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Está falando aqui de ministérios. Para quê? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Nós, a igreja. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, pessoal, existem dons, existe um chamado na sua vida que Deus ele te deu para que você colabore na edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu amo um dos valores da nossa igreja Revo Church. Um dos nossos valores é, nós não somos uma igreja para apenas consumidores, mas também para contribuidores. Isso fala de servir, queridos, de servir, de nos doarmos a Deus servindo o corpo de Cristo. E existem, queridos, coisas na sua vida, coisas que Deus te deu, que somente você vai poder fazer em prol ao reino de Deus. Eu quero te contar uma história um pouco engraçada, mas para você ver como isso é verdadeiro. Às vezes nós pensamos assim, né? Mas será que eu tenho realmente algo na minha vida que eu sou bom, que eu vou poder contribuir, que eu vou poder servir? Né? Por exemplo, às vezes, né, eu pensava assim, talvez você pense também, eu não tenho o dom aqui do Felipe e da Kelly de cantar, de louvar, não tenho esse dom, não foi o que Deus me deu. Eu não sei tocar um instrumento aqui como o pessoal aqui, né, os meninos eles tocam. Eu não sei, de repente, dançar, pintar, costurar, alguma coisa assim, mexer na luz, mexer no som. Queridos, sabe o que eu sei fazer de tudo isso aqui que eu citei para vocês? Nada. Absolutamente nada. Sabe o que eu sei fazer? Eu sei falar. Esse é o dom que Deus ele me deu e é assim que Deus me usa, amém? E quer um bônus aqui? Não queira, querido, tentar fazer uma coisa que Deus não te chamou para fazer, porque você vai se frustrar. Você vai ser completo fazendo aquilo que Deus ele chamou você para fazer, porque existem coisas na sua vida que somente você vai poder fazer para Deus, amém? E eu quero te contar uma história para te mostrar isso. Há um tempo atrás, eu não cresci num lar cristão, os meus pais eles não eram cristãos, então por muito tempo eu orei, né, pela conversão deles, que eles conhecessem ao nosso Senhor Jesus. E eu lembro da primeira vez que a minha mãe ela veio aqui na nossa igreja, né? Hoje de manhã ela estava aqui, ela falava assim para mim, ai, por favor, não conte essa história. Eu falei, vou contar, porque é muito boa. É a primeira vez que ela veio aqui, né, que eles conheceram a igreja. E sabe, quando você convida uma pessoa que é importante para você, para algum lugar, para alguma coisa, e você fica o tempo inteiro assim, pensando assim, meu Deus, o que será que está achando? Quem entende o que eu estou falando? Né? E aí de vez em quando eu ficava assim, olhando assim para ela e pensava, ai meu Deus, tomara que esteja gostando, tomara que esteja gostando, tomara que esteja gostando. Eu lembro que eu vim para a igreja aquele dia pensando, Deus ilumina a cabeça do pastor, que ele não fique hoje pregando sobre inferno, sobre essas coisas, né? Mas não, que ele fale uma coisa ali, né? Meio, né? Que seja bom ali, que ela esteja precisando ouvir, né? Enfim, participamos da reunião aquele dia, foi uma bênção, chegamos em casa e eu doida para perguntar para ela, né? Chegamos em casa, eu lembro até hoje assim da cena, a gente estava na cozinha lá de casa, eu olhei assim para ela, e aí mãe, gostou da igreja? Gente, eu achei que ela ia falar qualquer coisa. Achei que ela ia falar assim, eu gostei da recepção. Cadê a galera da recepção aí? Uhul! Pessoal que nos recebe com amor, com um sorriso no rosto. Achei que ela ia falar uma coisa assim. Ou então, quem sabe, do louvor. Porque, vamos ser sinceros, a primeira vez que você vem, geralmente, o que te chama mais atenção é aqui, né? O momento do louvor, sim ou não? Né? Pensei que ela ia falar alguma coisa assim. Sabe o que ela me disse? Ela olhou bem no meu olho e ela falou assim, minha filha, eu tô impressionada. O banheiro é mais limpo que o da nossa casa? Gente, de tudo que ela podia ter prestado atenção, a mulher
prestou atenção na limpeza do banheiro. Tem galera aí do time de limpeza por aí hoje? Gente, eu não sei qual de vocês que estava na escala da limpeza aquele dia, mas louvado seja essa pessoa. Porque limpou aquele banheiro com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, serviu a Deus através da limpeza de um banheiro. E foi dessa forma que aquilo cativou o coração da minha mãe na primeira vez que ela veio na igreja. Por que eu estou te contando essa história? Todos nós aqui temos algo que podemos dar para servir a Deus e as pessoas. Não temos todos os mesmos dons e as mesmas habilidades. E graças a Deus, amém? Já pensou se fomos todos iguais? Como que a igreja iria andar? Glória a Deus pela diversidade dos dons. E todos nós, queridos, podemos dar algo para servir a Deus. Eu amo a comparação que Paulo, ele faz do corpo de Cristo, da igreja, com um corpo humano. Vem comigo rapidinho, lá para Romanos 12, do 4 ao 8. Romanos 12, 4 ao 8. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo. Quem aí tem um corpo físico? Dá um beliscão aí do lado da pessoa para ver. Você tem um corpo, né? Ele fala: assim como cada um de nós temos um corpo e com ele muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo é Cristo em nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha agora, verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Queridos, aqui está falando que assim como num corpo humano, cada um tem o seu lugar e a sua função, assim também é no corpo de Cristo. Cada um aqui, queridos, tem valor, é importante e existe algo que somente você poderá fazer. Por isso, queridos, que o teu servir e também o teu não servir não impacta apenas a sua vida, mas impacta a toda a igreja de Cristo, porque existe um lugar que somente você pode ocupar. Existe uma função que somente você vai poder fazer. Por exemplo, num corpo natural, nem todo o teu corpo é olho, nem todo o teu corpo é orelha, nem todo o teu corpo é boca, mas cada um existe a sua função. E se algum não estiver fazendo a sua função, todo o corpo vai sentir, sim ou não? Uma vez Deus ele me ensinou isso de uma forma muito dolorida. Quem aí você já acordou de madrugada e você deixou o minguinho do seu dedo do pé na quina do móvel da tua casa? É doído, é ou não é? Gente, uma vez, um dia de madrugada, né, acordei assim e pá, bati lá, deixei, meu Deus, vi estrela, quase vi Jesus lá naquela hora, né, doeu lá do pé, veio subindo assim, ó, doeu lá nos cabelos, e nessa hora Deus falou comigo. Deus, ele fala com a gente cada hora, já percebeu? Deus, ele falou assim, tá vendo? Foi apenas o dedinho do pé, mas todo o teu corpo sentiu. Queridos, talvez hoje você está aqui e você pense, eu sou apenas um dedinho do pé. Fui pesquisar, eu sou muito disso. Quando Deus fala umas coisas, eu vou pesquisar. Você sabia que o dedinho, aquele minguinho que às vezes você nem lembra que ele existe, ele tem um papel crucial no equilíbrio do corpo humano e da propulsão do corpo humano? Sabe o que é propulsão? É uma força necessária para que o corpo ele ande para frente. Talvez você está aqui e pense, eu sou só um dedinho minguinho. Se você não estiver fazendo a sua parte, o corpo de Cristo não vai para frente. Não vai ter equilíbrio, não vai ser completo. Cada um de nós aqui, queridos, há algo dentro de você que o Senhor espera que você use para abençoar a sua igreja. Quem pode dizer um amém? Amém? E dito tudo isso, queridos, com base em tudo que nós já construímos hoje aqui, estamos indo para a reta final da nossa mensagem. O que eu vou falar aqui agora, queridos, não é para trazer peso sobre você, muito pelo contrário. Eu me coloco como primeira aqui na fila, para que a gente possa sondar o nosso próprio coração diante de Deus. Essa hora aqui não é para você pensar assim, o fulano devia estar aqui ouvindo isso. Não, isso é para nós, para mim. Faz assim com a tua mão, diga, é para mim, é para mim. Dito tudo isso que nós acabamos de ouvir aqui, queridos, por que será que algumas vezes nós tardamos em servir a Deus?
Ou por que será que algumas vezes nós até começamos a servir a Deus, mas talvez por alguma razão, alguma circunstância, nós paramos, nós largamos o arado, nós desistimos de servir a Deus? Sabe, queridos, eu realmente creio, hoje de manhã, agora nas 5 horas, nós já tivemos um tempo precioso aqui, e eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Eu creio que há pessoas aqui, queridos, que hoje Deus Ele trouxe você aqui para reacender no seu coração um amor, um desejo profundo de servir a Deus com todas as suas forças. Talvez alguns aqui nessa noite, você já pegou no arado, mas por alguma razão você se cansou, você desistiu. Eu creio, queridos, que hoje Deus está aqui para ter um encontro pessoal contigo e dizer: meu filho, você faz falta. Meu filho, eu tenho propósito para a sua vida. Minha filha, é você que eu escolhi, eu acredito em você. Vamos, você é um cooperador no meu reino. Eu quero que você não apenas faça tarefas sem propósito, mas que você viva a minha vontade para você, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, para nós irmos para a nossa reta final hoje, o que será que algumas vezes nos impede de servir a Deus? Uma das coisas, queridos, que Deus Ele me mostrou é que o orgulho e o foco em nós mesmos nos impede de servir a Deus. Orgulho, pensar apenas em nós. Filipenses 2:21 fala: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes nós não queremos servir a Deus porque estamos ocupados demais procurando os nossos próprios interesses. Estamos ocupados demais com um orgulho no nosso coração que impede de ver aonde Deus Ele deseja nos usar. Estamos às vezes preocupados com o nosso próprio tempo, com o nosso próprio conforto, com os nossos próprios desejos. E nos esquecemos, queridos, que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, apenas na presença de Deus e servindo a Deus é que nós vamos encontrar. Sabe algo que eu descobri nesses anos todos de caminhada com Deus? A vida, queridos, mais triste e mais vazia é aquela vida vivida apenas para si próprio. Com muito carinho eu quero te falar, se talvez hoje você está aqui e você tem passado por uma estação, quem sabe, de desânimo, parece que a vida perdeu a cor, parece que perdeu o propósito, sonde seu coração nessa noite, se de repente você não tem dedicado os seus anos apenas a buscar algo para si mesmo e você se esqueceu de buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Queridos, outra coisa que eu descubro é que a única coisa, pelo menos até hoje que eu descobri, a única coisa que quanto mais você dá, mais rico você se torna, é você servir a Deus e as pessoas. Não é à toa que Jesus Ele disse: existe maior alegria em dar do que em receber. Amém? Eu creio, queridos, que nessa noite, não como uma maneira de condenação, porque o nosso Deus, Ele não nos condena, Ele nos puxa para perto, Ele nos alinha de novo à sua vontade, amém? Eu creio que Deus está aqui para quebrar, de repente, alguns orgulhos no nosso coração. Algumas rotas que nós tomamos, queridos, que nós esquecemos de olhar para o Senhor e dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me deu? Não é para mim. Lembra do que nós repetimos? Todas as coisas são feitas por meio dEle, por Ele e para Ele. Amém? Que nessa noite o nosso orgulho seja quebrado. Uma segunda coisa que às vezes nos impede de servir a Deus ou atrasa o nosso servir a Deus é a nossa falta de maturidade espiritual. Falta de maturidade espiritual. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta do conhecimento, ou seja, a falta dessa maturidade espiritual, queridos, ela tem o poder de abortar até mesmo os maiores propósitos na sua vida. Porque não há como nós sermos grandemente usados por Deus se nós não decidimos crescer e amadurecer espiritualmente. Bebês, queridos, bebês de colo, eles não podem servir, porque são bebês. Eles só podem ser servidos. E espiritualmente falando também é assim. Algumas vezes, queridos, nós nos mantemos num estado de bebê espiritual. É bom ser servido, sim ou não, gente? É bom ser servido. Quantos aqui já foram servidos por alguém aqui nesse lugar? Amém? É maravilhoso servir. É bom ter alguém ali se preocupando com você, cuidando de você, servindo você, colocando ali a papinha na sua boca. É bom, é confortável, é cômodo.
Mas vai chegar no momento, queridos, que todos nós vamos precisar decidir desocupar o berço. Existem novas pessoas chegando e Deus, queridos, Ele conta conosco para cuidarmos, ser exemplos, ajudar essas pessoas a aprender a caminhar com Deus, assim como um dia alguém também nos ajudou e nos ensinou, amém? Nós precisamos abandonar, queridos, a meninice espiritual, crescer com Deus. Alguns não tomam o seu lugar no corpo de Cristo porque nunca decidiram amadurecer espiritualmente. E sabe o que é o mais triste? Uma pessoa que ela não decide crescer, queridos, na vida dela com Deus, ela nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a vida dela. E se você me permite te dizer, quem insiste em estar numa posição de apenas receber, nunca vai experimentar a satisfação e a alegria de ser usado por Deus para servir outras pessoas. Vamos crescer, queridos. Vamos amadurecer, Revo Church, amém? Deus, Ele conta conosco. Deus, Ele conta conosco. Terceira e penúltima coisa que às vezes nos impede de servir. Feridas e o desânimo. Feridas e o desânimo. Gálatas 6:9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem. Poderíamos ler: e não nos cansemos de servir. Porque no tempo próprio colheremos, se não houvermos desfalecido, desanimado. Às vezes, nós vamos ser feridos, queridos, na jornada. Principalmente se você servir no âmbito da liderança. Em algum momento você vai ser ferido. Em algum momento, aquelas mesmas pessoas que você amou, que você orou, que você investiu, que você cuidou, que você se doou, infelizmente são as mesmas pessoas que às vezes falam mal de você, denigrem você, traem você e abandonam você. Ah, Letícia, eu acho que comigo não vai acontecer. Ah, não? Olha para Judas. Olha para Jesus. Jesus, queridos, amou, serviu, se doou por Judas. E Judas o traiu por 30 moedas de prata. Mas sabe o que é lindo sobre Jesus? Ele não deixou que as suas feridas o impedissem de servir. Ele não deixou que as suas machucaduras, que as suas decepções fossem maiores do que o seu coração de servo. Ele não deixou que as suas feridas o impedissem de morrer por você naquela cruz. Amém? Se hoje talvez você se identifique com isso. Ah, eu já me doei muito, eu só me frustrei, eu me machuquei, pessoas me ofenderam, pessoas me magoaram, pessoas me traíram. Queridos, eu encorajo você hoje. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus Cristo. Se fizeram isso com Jesus, você acha que não farão conosco? Mas não importa, sabe por quê? Quando você decide ser maior do que as suas feridas, maior do que aquilo que talvez fizeram ou deixaram de fazer para você, você entende que a maior alegria da sua vida não está em como as pessoas vão te retribuir, mas está naquilo que o Senhor, Ele declara sobre você. Amém? E uma última coisa para encerrarmos hoje, que às vezes nos tiram dessa caminhada do servir, são as motivações erradas. Diga comigo, motivações erradas. Colossenses 3, do 23 ao 24 fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E olha agora, é a Cristo, ao Senhor, que vocês estão servindo. Quando nós nos dispomos a servir, mas às vezes com o coração depositado em motivações erradas, eu prometo para você, nós vamos nos frustrar. É algo inevitável. Se nós, queridos, não alinharmos o nosso coração com o Senhor, nós podemos começar a servi-los pelas mais diversas razões. Às vezes para que aquilo nos faça bem, às vezes para que a gente seja visto, às vezes para que Deus nos dê algo como uma forma de barganha. Eu já adianto para você, isso não vai funcionar. Às vezes para que alguém nos elogie, para alguém fale alguma coisa para nós. Só que isso, queridos, são motivações distorcidas. Porque um verdadeiro servo de Cristo, ele não está muito preocupado com aqui. Ele está preocupado com aqui. Não é o que os outros vão falar ou deixar de falar dele, mas é o que o seu Deus, o seu Senhor, aquele que o chamou, está falando dele. Amém? Jesus, queridos, nosso maior exemplo de servo. Eu amo quando Jesus, ele decide lavar os pés dos discípulos. Já leu na sua Bíblia?
Com certeza já, né? Queridos, eu preciso que você entenda o contexto disso aqui. Jesus lavando os pés dos discípulos foi um escândalo. Foi um escândalo, sabe por quê? Jesus, ele era mestre. Jesus, ele era um rabi. Ele era a maior autoridade. Ele não deveria estar servindo. Outros deveriam estar servindo ele. Não é à toa que quando Jesus ele começa a se ajoelhar e a lavar os pés dos discípulos, Pedro lhe fala, para. Jesus, o meu pé você não vai lavar, eu não sou digno disso. Aí Jesus olha para ele e fala, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte para comigo. E aí Pedro olha assim, então lava tudo. Então lava tudo. Mas você entende, queridos, o peso que foi esse ato? Não foi ali passar um lencinho umedecido ali no pé. Entenda, Jesus ele era um mestre. Mestres não faziam isso. Esse ato de lavar os pés fazia parte da cultura deles, mas era apenas escravos que faziam isso. E ainda por cima não era qualquer escravo. Era o escravo do mais baixo escalão. Era aquela tarefa que ninguém queria fazer. Era destinada para esse tipo de pessoas. E aqui nós vemos Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor de todo o universo. Ele decidiu trocar uma coroa por uma toalha e por uma bacia com água. E aí Jesus então ele se ajoelha. E um a um ele vai lavando, servindo, honrando os discípulos. Ele lava os pés de Pedro. Ele lava os pés de João, ele lava os pés de Tiago, ele lava os pés de Judas, aquele que haveria de o trair. Não houve distinção, sabe por quê? Sabe por que Jesus fez isso? Para nos ensinar, queridos, que o verdadeiro servo, ele não está preocupado em de que jeito, em que posição, em que hora ou a quem. Ele apenas deseja fazer o que precisa ser feito, com o foco apenas em agradar o seu Senhor, aquele que o chamou. Ele não está preocupado, queridos, em ser visto, em ser reconhecido. Ele só quer amar, ele só quer servir aquele que deu a sua vida por ele. Esse é o verdadeiro servo, queridos. Esse é o servo que o Senhor, ele nos chama a ser. Amém? E para encerrar a nossa mensagem, eu quero ler 2 últimos versículos contigo. Esse próximo versículo de Lucas 10:2. Queridos, isso é um chamado do Senhor para a sua vida hoje. Se você está aqui nesse lugar, queridos, isso é um chamado de Deus para você. Isso é um clamor, é uma urgência que nós temos, queridos, nos dias de hoje. São palavras de Jesus, a gente vê que isso aqui já era um problema lá naquela época. Está aqui, Lucas 10:2? Olha que ele fala, olha, queridos, cada vez que eu leio esse versículo me dá uma angústia no meu coração. Ele fala assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Queridos, a colheita está pronta. Existem milhares de almas lá fora que estão esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus, esperando a manifestação dos servos de Deus. Queridos, que você possa hoje se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Que Deus, queridos, quando Ele possa olhar para a terra procurando, a quem eu enviarei? Quem irá por mim? Deus, Ele possa encontrar na sua vida um coração disposto, um coração disponível, mãos levantadas, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. E queridos, sabe o que é o mais lindo de andar com Deus e de servir a Ele? Ele não precisava fazer isso, mas olha o que ele diz, nosso último versículo de hoje. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Queridos, existe uma recompensa. Não precisava existir, porque a nossa recompensa é Cristo. Amém? Ele já fez tudo por nós naquela cruz, Ele não nos deve nada. Mas, queridos, tudo o que você faz para o Senhor, com um coração sincero, amando, honrando, servindo a Ele com todas as suas forças, com toda a sua alma, o vosso trabalho no Senhor não é vão. Amém? Quantos aqui, queridos, nessa noite você sente... Não como eu tentando convencer a você, porque eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo Ele tem. Você sente o Espírito Santo tocando nas profundezas do seu coração e dizendo, filho, filha, eu conto contigo.
Eu te chamo como meu colaborador. Venha fazer parte disso comigo. Eu quero envolver você na coisa mais grandiosa desse mundo, que é a minha obra, que é o reino de Deus. Se você sente hoje esse chamado do Senhor no seu coração, queimando aí dentro, ou talvez se por alguma razão você deixou isso para trás e hoje você vê, Deus, o Senhor está me chamando de volta a esse lugar que eu nunca deveria ter saído. Fique de pé junto comigo e nós vamos orar.